Valas mesmo. Você sabe... Talentosa fotógrafa Adriana Seabra. Tudo bem, Adriana? Tudo bom. Adriana, você já trabalha com fotografia há quanto tempo? Olha, eu comecei com 16 anos, isso foi em 89. Portanto, fazem 6 anos. 6 anos que você trabalha com fotografia. Agora, pelo seu trabalho, que daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando para o telespectador que está em casa, a impressão que dá é que você quer fugir da fotografia convencional. Ou seja, aquela que você usa uma máquina fotográfica, bate a foto, ou seja, você tem um ângulo, um olhar assim super especial e você revela essa foto. Você quer fugir disso, né? Sim, na verdade, quando eu quero imagens feitas por esse processo, eu não produzo as imagens, eu cato. Né? Você utiliza Eu utilizo imagens já produzidas, sim, porque em lixo de laboratório fotográfico existem muitas imagens que são consideradas com defeito e às vezes é um padrão de qualidade da máquina, né? Que não corresponde necessariamente ao que eu estou esperando, corresponde ao que os pais que fotografaram os filhos levaram para revelar, querendo uma foto que o olho não esteja vermelho. Então aquela foto que está ali jogada fora com o olho vermelho, eu muitas vezes me aproprio delas para utilizar para outros trabalhos. Nesse trabalho, tem uma apropriação, quando o trabalho aparecer, eu mostro. Uhum. Quer dizer, então, que você, na realidade, você está reciclando uma fotografia já feita por um terceiro, que não quis, jogou no lixo, enfim. Você pega essa fotografia e utiliza no teu trabalho. Mas esse teu trabalho você faz de que forma? Sim. Esse trabalho, eu uso uma outra abordagem que eu venho desenvolvendo paralela a essa, que é a de produzir imagens, sim, mas não através dos métodos pelos quais elas são produzidas hoje. Eu acho que eu lido mais diretamente com o processo fotográfico do que com o processo fotográfico como um processo mesmo. Não é uma relação finalista. Então, eu procuro desenvolver o que acontece dentro da câmera escura, ou seja, dentro da máquina fotográfica, de uma outra forma. E que forma que seria essa? Essa forma que eu usei nesse trabalho são os fotogramas, né? Não existe... Eu fotografei sem objetiva. A gente está até, inclusive, vendo já um dos seus trabalhos. Isso. Você não usou objetiva, não usou a câmera em si? Eu não usei a câmera, né? A pessoa deitou diretamente no papel fotográfico. E que papel que é esse? Papel normal de fotografia? Papel normal de fotografia PB, só que eu compro um rolo que tem 1 metro de largura por 10 de comprimento. Uhum. E nesse caso eu não me preocupei muito com o comprimento, a pessoa primeiro fazia a pose, depois eu recortava o papel. A pose você que escolhia também? Ou você deixava a pessoa à vontade? Eu deixava a pessoa à vontade, pedindo para se movimentar até a hora que eu achasse que estava tudo bem. Uhum. E aí a gente pode observar nesse teu trabalho, tem um nome específico, né? Eu sei que a tua exposição se chama Interiores, né? Que você quis dar a ideia de interiores, mas tem um nome específico esse teu trabalho? Esse que a gente acabou de mostrar? Cada uma das fotos, não, elas não têm. Como é um ensaio, né? Na verdade, a proposta de fazer um ensaio é porque eu achei que o tema não se esgotava em uma pose só. Eu tenho são 10 fotos ao todo, né, que ilustram o mesmo tema, interiores, portanto elas só estão numeradas. Essa que você mostrou é a número 2. Certo. Bom, então comentando um pouquinho mais desse teu trabalho, que é um trabalho inusitado, pelo menos eu aqui no Brasil nunca vi nada semelhante. Pode ser até que já seja comum no exterior um trabalho desse gênero, né? A gente daqui a pouquinho vai estar mostrando um outro trabalho, mas desse que a gente viu, como é que você consegue os efeitos da sombra do corpo humano? Porque na realidade a pessoa tem que deitar sem roupa em cima do papel fotográfico, é isso? Isso. Se eu acendesse uma luz, em alguns deles eu acendi um flash primeiro. E o flash imprime uma sombra só no papel, porque é uma fonte de luz só, imprime uma só sombra. Mas eu usei uma lanterninha, e eu acho que aí é que está o que eu digo, que eu trabalhei a luz com as mãos e com o corpo, né? A luz não se fez sozinha dentro da câmera escura, produzindo a imagem. Eu produzia a luz e eu sensorialmente sabia o que estava acontecendo, porque eu enxergava a sombra, enquanto a sombra estava gravando no papel fotográfico. É uma fotografia que eu pude ver enquanto eu fiz, porque eu usava essa lanterninha, produzindo sombras em regiões em que o flash não tinha impressionado ainda. Como nesse caso que a gente está vendo? Isso. Como por exemplo, ali a gente tem a mão, né? Como é que você fez o efeito dos dedos ficarem mais fortes ali? O branco é onde o corpo apoia mais no papel, ou seja, são as pontas dos ossos, não é? Onde você vê que está mais escuro, eu coloquei a lanterna oblíqua em relação ao papel, entre o corpo e o papel,
e a sombra se projetou ali, aquele pedacinho escureceu. E na palma da mão que a gente viu tem uma espécie de raio-x? Sim, então, essa é a apropriação que eu falei que eu fiz nesse trabalho. É um trabalho que se chama Interiores. Na verdade, esse é um nome irônico, porque o que acontece aí são que os interiores são opacos, e como os interiores são opacos, eles não podem ser fotografados. Você colou um raio-x que você tinha de algum lugar? É uma apropriação. Eu fui catando raio-x em hospital, né? Também cópias de raio-x danificadas, cópias de raio-x em que não foram utilizadas, e também de pessoas conhecidas. Né? Essa pessoa dessa foto que a gente viu agora, né, que você, desse teu trabalho, ela estava sentada? Não. Não estava sentada? Ela estava deitada? Estava acocorada. Então, na verdade, assim, eu acho que ela estava com os joelhos na altura dos ombros. Certo. Estava comprimida, talvez assim, mais ou menos, só para a gente identificar, numa posição de feto, talvez encolhida. Sim, exatamente. Só que com as pernas cruzadas, tanto que um pé está mais para baixo do que o outro. Tá? E você também utilizou recortes de jornal para ilustrar esse teu trabalho, né? Como é que surgiu a ideia dos recortes? Sim, a ideia dos recortes de jornal, na verdade, é um trabalho que está o tempo inteiro se autorreferenciando, né? A história dos interiores, que são opacos e por isso não são possíveis de fotografar. O que acontece com a radiografia, na verdade o raio-x ultrapassa a pele e a carne, mas não ultrapassa o osso, portanto os ossos continuam opacos, como no caso do fotograma que eu fiz, o corpo inteiro fica opaco, porque a luz não atravessa a pele. Uhum. Os recortes de jornal são recortes de anúncio de prostituição e a princípio eu utilizaria também anúncios de venda de órgãos e de academias de ginástica, não só academias de ginástica, mas aqueles anúncios de compre isso e ganhe 20 centímetros de seio, emagreça 30 centímetros na cintura. Tudo relacionado ao corpo. Tudo relacionado ao corpo e a imagens produzidas fora do corpo, né? Que necessariamente não se remetem a situações reais. Porque, por exemplo, nesses anúncios de prostituição, as mulheres se colocam 1,90 m, loira, né, belas pernas. Uhum. Isso é o que está no jornal. Perfeito. Sim, corpo escultural, transa a noite inteira. E aí você utilizou esses recortes de jornal, esses anúncios, né, que saem no jornal, para mostrar, quer dizer, uma coisa que não é na realidade, né? Quer dizer, o interior que a gente não sabe qual que é, né? E você acoplou nesse seu trabalho. Sim. Na verdade, mas esses anúncios... Eu só tenho exteriores nesse trabalho. E se chama interiores. É um trabalho só de exteriores. Mas esses anúncios, você escolheu a dedo ou foi meio aleatório, assim? A princípio, eu pensei que eu poderia escolher a dedo. Né? Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu vi que não fazia sequer sentido, porque eles são muito parecidos. Então, eu nem separei um anúncio um do outro. Né? As colunas são padronizadas no jornal, elas têm a mesma largura. Eu passei a tesoura e usei, inclusive, assim, o trabalho é todo verticalizado, porque eu usei todas essas colunas na vertical, né, no trabalho. São muito padronizados. O nível de padronização, todos os interiores são iguais, as pessoas são... E aí, os outros anúncios, os anúncios de máquina de aeróbica, em alguns pedaços eles aparecem. Esses eu pude escolher, né? Aí você escolheu. Sim, esse eu pude escolher porque eles ficam mais espaçados no jornal. Certo. Agora, falando um pouquinho da estética do teu trabalho, né? Você comentou aqui com a gente que você utiliza o papel fotográfico e só a luz, né? E também o trabalho da sua mão, porque você faz a colagem e você utiliza a lanterninha para fazer o contorno da pessoa no papel fotográfico e tal. Você trabalha, por exemplo, com margem de erro ou o que sair, saiu? Quer dizer, você não pode ter um erro, de repente você está com a lanterna num ponto, você pretende ter uma fotografia e a lanterna, sei lá, escapa da sua mão ou vai para um ângulo que você não estava querendo? Eu tenho uma ideia do produto final quando eu vejo a pose em cima do papel. Só que é um trabalho que depende muito do gesto, exatamente porque ele é feito com a mão e o produto não é possível fazer correções, porque depois que a luz imprimiu o papel, não tem mais o que fazer. A não ser que eu não revele o papel, mas aí eu simplesmente não vejo o que aconteceu. Agora, ou eu incorporo o erro, né? Ou quando a coisa fica muito diferente do que eu estava imaginando, eu começa descarto. tudo de novo. Sim, começa tudo de novo. Para produzir essas 10 imagens, eu tenho a impressão que foram 25, eu usei 25 poses, né? Certo. Para produzir essas 10 imagens. Muitas vezes o resultado, depois do erro, é surpreendente, assim. Às vezes você conseguiu, por exemplo, num determinado trabalho, obter o resultado de um erro que você não esperava e que você falou assim, puxa, não pensei nisso, ficou legal Sim, e tal. sim. Mas geralmente o que acontecia era o seguinte, como sobre a pose eu tinha total controle,
né? Porque eu estava vendo, inclusive sobre a penetração da lanterna, né? Dependendo do ângulo que eu colocasse em relação às curvas da pele e tal, as curvas do corpo e os apoios no papel, sobre isso eu tinha muito controle. O que eu acabava não tendo tanto controle assim, inclusive porque eu usei papel velado, eu usei papel vencido, eu usei papel que já era lixo fotográfico, né? Quer dizer, o teu trabalho é em cima do reciclado Exato. mesmo, né? Sim, eu não tinha controle, era sobre a resposta de intensidade da saturação de luz no papel. Ou seja, algumas cópias ficaram muito mais escuras do que eu imaginava, né? E as áreas de branco ficaram realmente onde o osso se apoiava no papel. E isso, a princípio, não fazia parte do que eu estava esperando e eu incorporei, porque eu achei que o resultado ficou muito bonito. Uma dessas que vocês mostraram aqui tem isso, essa mais escura. E a gente pode reparar também que, por exemplo, no contorno, né, do físico, né, da pessoa, você tem vários tons, né, de luz, né, um mais claro, um mais escuro, um mais isso. O que é isso? É você passar a lanterna várias vezes no local? Sim. É assim que você consegue o efeito? Primeiro, a sombra mais forte eu faço com flash, né? Que é o que garante as áreas de branco depois. Na verdade, assim, ela me permite identificar as outras sombras. Ela permite, para quem está olhando a foto, identificar as áreas, né? Isso cria uma certa impressão de relevo, as áreas em que a luz entrou com menos intensidade. Aquela primeira sombra delimita o corpo, né? Depois, as outras entradas de luz dão profundidade. Quando tem mais de uma sombra, além da sombra principal, é porque eu passei a lanterna 2 vezes naquele pedaço. Bom, quer dizer que nessa sua exposição em interiores, você aboliu máquina fotográfica, fez um trabalho completamente manual, utilizando os recursos da fotografia, principalmente os recursos do início mesmo da fotografia, né? Como é que surgiu a foto? Foi isso que você fez? Parabéns pelo teu trabalho, pela coragem de fazer um trabalho diferente. E você está com essa exposição aqui em São Paulo, ela vai começar quando? Ela começa dia 15, a abertura é às 21 horas, esse sábado agora, no Bar Piratas da Tietê, na Alameda Tietê, número 43. Né? Tá certo. O bar abre de terça a domingo, das 8 horas da noite até o último cliente. Tá bom, começa às 8 da noite e vai até o último cliente. Isso. O nome do bar mesmo? Piratas da Tietê. Piratas da Tietê, na Alameda Tietê, número... Na Alameda Tietê, número 43. Tá bom, obrigada pela sua presença, Adriana, obrigada por ter vindo e parabéns pelo teu trabalho fotográfico. Obrigada a você. Bom...